Os exames de sangue são importantíssimos nesse processo. Então, o que eu vou ver rapidamente? Isso a gente merece umas 2 aulas especiais, mas rapidamente. Eu vou pedir no hemograma completo a série vermelha, então as minhas hemácias, eu vou medir. Então, eu vou ver em condições de normalidade os eritrócitos, são as células vermelhas, de 4 a 10 milhões de células por milímetro cúbico, né? Então, aqui a gente tem do lado valores de referência. Se estiver muito abaixo, o paciente pode estar anêmico, isso é importante, vai ter uma série de manifestações. A hemoglobina é o corante que propriamente faz as trocas, também a concentração de hemoglobina ela também tem que estar boa, em torno de 13 gramas por decilitro, é um valor bom, importante. O hematócrito vai variar de homem para mulher, então o hematócrito ele é um pouco menor para as mulheres e um pouco maior para os homens, né? E aqui o volume corpuscular, o que, é que ele vai medir? Ele vai medir o tamanho da hemácia, então existem tipos de anemia que a hemácia é diminuída de tamanho, se torna arredondada, o que é errado, ela tem uma forma de disco bicôncavo, e ela pode estar maior, né, que o hemograma vai me dar. Ele vai me dar a quantidade de hemoglobina, vai me dar a concentração de hemoglobina dentro de cada hemácia, e vai dar variações de normalidade aqui. Aqui talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade, mas esses elementos aqui, ó, iniciais, já ajudam muito o dentista clínico. Tendo alteração aqui, isso aqui já é hematologista, então a gente vai fazer um encaminhamento para o médico. A série branca, muito importante, porque ela vai medir os leucócitos, as células brancas, que esse é o nome, né? Então, o leucócito, a forma total, tá? E nós vamos ver as células, os bastonados, então, que são os neutrófilos jovens, os segmentados, que são os neutrófilos adultos, são o principal componente sanguíneo. Depois deles vem os linfócitos que vão fazer a defesa, que a gente depois pode trabalhar, e aí a gente vai ter monócitos, eosinófilos e basófilos, que eles vão podem estar aumentados em processo de envenenamento, em processos alérgicos e também em processos de resposta imunológica. Por quê? Porque os basófilos, eles são quem produzem os anticorpos. Então, tudo isso pode estar presente e pode ser importante para eu poder fazer, por exemplo, uma simples extração dentária, que não é tão simples assim. E depois nós temos o que? As plaquetas. Então, vamos imaginar, eu preciso fazer uma extração de um dente num paciente de 40 anos. O que vai me dizer isso aqui, ó? Se a série vermelha estiver ok, esse indivíduo vai ter oxigênio e energia suficiente para iniciar o processo de reparo. Esse indivíduo, mesmo que ele perca algum sangue no processo de extração desse dente, ele não vai ter uma hipóxia ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque tem hemácia suficientemente ativa e produtiva para que ele se recupere bem, certo? Bom, se eu tiver que fazer uma extração dentária e eu tiver alteração nessa série branca, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque existir alguma alteração na série branca, eu posso levar isso a um quadro infeccioso. Então, são algumas situações em que eu tenho que me policiar a esse respeito. E se o paciente tiver problema nas plaquetas, o que pode acontecer com o paciente? Então, se eu não tiver plaqueta, eu não vou ter a formação do tampão plaquetário. Tem outra coisa, vem depois. Esse engano muita gente comete. Quer dizer, a série vermelha, a anemia, não tem nada a ver com sangramento. Tá? E a série branca, qual seria o problema da série branca? Infecções. Por quê? Porque são os leucócitos que dão conta do quadro de infecção. E as plaquetas é por causa do sangramento, tá? Então, tem várias doenças que tem discrasia sanguínea, que tem falta de agregação plaquetária, uma série de outras coisas, né? Então, a gente vai ter o hemofílico, por exemplo, tem problema na cascata da coagulação. E aí, embora possa ter um número adequado de plaquetas, ele vai sangrar de qualquer forma. Ou o paciente que tome antiagregante plaquetário, por exemplo, que teve um infarto, que colocou uma válvula cardíaca, essas coisas, ele vai ter que tomar. Tá? Então, isso a gente tem que ficar bem atentos para não ter uma bomba relógio na nossa mão. Outro quadro é isso, diabetes, então a glicemia em jejum. Normalmente a glicemia em jejum, a pessoa é considerada um adulto normal com 70 a 99 gramas por decilitro. Tá?
Então, aqui tem algumas situações, antes do jantar, 2 horas depois de comer. Basicamente isso. Então, tem que se normalizar logo. Tá? Antes, alguns anos atrás, se fazia um teste de tolerância à glicose, ia se dando glicose de tempos em tempos e fazendo exame. Hoje, por exemplo, a gente tem a hemoglobina glicada, que é isso aqui, ó, é uma hemácia, né? A hemácia, ela vai se ligar ou não a essa hemoglobina glicada. E aí a gente vai ter um valor. Qual é a grande importância dessa hemoglobina glicada? É porque às vezes o paciente tenta se enganar ele próprio, né? Ele não compensa o diabetes, aí quando vai fazer o exame, ele passa uma semana se cuidando ao máximo ali para tentar baixar a glicemia dele. Agora, se tu fizer uma hemoglobina glicada, esse resultado ele vai dar um resultado mais confiável em termos temporais. Claro que não é, a gente não usa no dia a dia, mas é isso que eu estou dizendo para vocês podem até solicitar hemoglobina glicada que vai dar um bom resultado. Então, estamos identificando. É que é uma cascata, então eu tenho plaquetas, mas plaquetas por si só não são suficientes, tá? E aí eu tenho um processo que é uma cascata mesmo, quer dizer que é um agente, um metabólito, um agente bioquímico que vai ativando o outro, e aí a gente vai ter a formação da fibrina, e essa fibrina vai juntar as plaquetas e a gente vai ter a formação do trombo. E nós temos na cascata essa via aqui, a via intrínseca. O que significa via intrínseca? É uma via de dentro, digamos assim. Quer dizer, são alguns elementos que existem dentro do sangue que é rompido, então a gente faz um corte, a gente faz uma incisão, derruba um copo, vai pegar um caco de vidro. Basicamente, vai cortar o vaso sanguíneo e vai colocar elementos de sangue para fora do vaso sanguíneo. O que vai acontecer? Essa interação desses elementos sanguíneos vai ativar a cascata da coagulação, os fatores de coagulação. Por isso é dita via intrínseca. E aí tem, né? Fator 12, fator 12A, fator 11, fator 11A. Então, tudo isso vai desencadeando um processo bioquímico. 11 aqui não tiver ativo, a gente tiver algum problema, consequentemente a cascata não vai funcionar e a gente não vai ter a formação do trombo. E o paciente vai sangrar até morrer, tá? Então a gente vai ter isso. O fator 9, que já está ligado a algum tipo de hemofilia. E essa aqui, ó, por outro lado, é a via extrínseca. Por quê? Porque são fatores desencadeados por fatores que estão no endotélio dos vasos. Então, quando é rompido, esse endotélio dos vasos libera alguns componentes. Ele vai ativar a via extrínseca. Então, via intrínseca, de dentro do vaso. Via extrínseca, de fora do vaso. E o contato, então, desses metabólitos da via extrínseca, então, que eles vão ativar, então, outros elementos da coagulação. Vamos voltar lá para o vermelhinho de novo. Fator 7, o 7A, tá? Não vou pedir para você decorar nada disso, tá? É isso que eu estou dizendo. Cálcio, e o que vai acontecer? Essa via extrínseca, desculpa, e a via intrínseca, elas se unem. Aí a gente chama da via comum, tá? O fator 10 da coagulação, certo? E aqui, o que a gente já vai ter? Vai ativar o cálcio, e o cálcio vai transformar a tal da protrombina, consequentemente, vai ativar os fatores 5 e o fator 8. Lembra o fator 8 da hemofilia? E, consequentemente, a gente vai ter a ativação do fibrinogênio em fibrina. E esta fibrina é que vai fazer com que, imagina, tudo isso vai ter outros efeitos, né, inflamatórios, mas em termos de coagulação, ele vai aqui simplesmente para ativar a fibrina. Para que ativar a fibrina? Para juntar as plaquetas, para formar o trombo. Toda essa cascata pequenininha aqui, para você ter uma ideia da complexidade da cascata da coagulação. Quem é que mede bioquimicamente? O tempo de protrombina, lembra? Tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada. Tá com um potássio aqui porque é o jeito que o bioquímico ele mede lá. É uma questão do laboratório, tá? Mas então tu vai colocar. Então, quais os exames que eu vou solicitar para fazer uma extração? Para eu ter segurança, eu vou solicitar o hemograma completo, que vai me mostrar a série branca e a série vermelha. Vou solicitar a glicemia em jejum ou hemoglobina glicada. Por que a glicemia em jejum e hemoglobina glicada?
A glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, elas vão dizer que o paciente não é diabético. O paciente sendo diabético, o paciente ele não forma colágeno de boa qualidade e ele também ele vai ficar sujeito a problema de reparo e também infecção por demorar muito esse reparo, tá? E o TP e o KTTP vão medir tudo isso. Vão medir tudo isso. Vão medir a via intrínseca e a via extrínseca da coagulação. Então, o TP e o KTTP estando normais, eu tendo plaqueta normal, eu posso operar o paciente, qualquer paciente. Eu nunca vou ter problema de sangramento. Pode existir sangramento num paciente diabético? Porque esse endotélio dos vasos que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, ele é formado de colágeno. Como o diabético não forma colágeno de boa qualidade, ele vai ter o que se chama de fragilidade capilar. O vaso dele rompe com muita facilidade. Tá? Um dos problemas que o diabético tem nas extremidades, que infelizmente às vezes tem que amputar uma perna, um pé, é isso, é que o vaso sanguíneo dele não funciona bem, ele se rompe com facilidade. A circulação de retorno dele não existe. Não existe, desculpa. Ela não funciona como deveria funcionar. Não é que não seja importante, é muito importante. Mas vamos pensar, vocês são dentistas clínicos, certo? Se vocês pedirem o TP e o KTTP para o paciente de vocês já é suficiente. Bom, deu um problema no TP e no KTTP, o que vocês vão fazer? Vão encaminhar o paciente para o hematologista para ele fazer outros exames. Aí ele vai fazer pesquisa de fator, ele vai fazer uma série de outras coisas. Entenderam? Nós terá isso. E se até um troço chamado RNI também, isso é bem importante, depois vocês podem pesquisar RNI. Algum laboratório também coloca isso, ó, RNI. RNI é um índice de efetivação que também, em outras palavras, se o RNI tiver aumentado, ele vai dar risco de hemorragia. Então, voltando, os riscos de sangramento no paciente diabético, ele está presente, mas não tem nada a ver com falta de coagulação. Porque o diabetes, a glicose, o diabetes não influencia em nada na agregação plaquetária, certo? A anemia não influencia em nada na agressão plaquetária. Então, a anemia vai influenciar no quê? Na falta de energia nos tecidos, pela falta de oxigênio que não foi levado para lá. Certo? Então, com isso, a gente fez uma varredura mínima necessária para a gente ter segurança de a gente ficar cortando a anestesia do nosso paciente.